Quando você analisa as Escrituras desde o seu início, ela nos conta a história da criação, da queda, do plano da redenção e da restauração de todas as coisas. O primeiro tema que nós tivemos aqui nesta série, como eu mencionei para vocês, nós estudamos sobre os sinais da volta de Jesus. E a Bíblia também aponta sinais da ação de Deus nessa história, na história humana, na nossa história, na história do universo, com o desenrolar do tempo, com o passar do tempo, com o decorrer da história. Então perceba que esses sinais que a Bíblia aponta, eles são referentes a coisas históricas, fatos históricos, coisas que aconteceram, mas que servem para lembrar que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, aquilo que é bom e aquilo que a gente olha e parece que não é tão bom assim, mas vai se cumprir também. Então veja, a porta da graça, queridos, já se fechou de forma assim, em miniatura, em pequenas histórias ou em algumas histórias da Bíblia. Você encontra esse conceito de que um dia ela já se fechou para um grupo de pessoas. E é claro que quando Cristo voltar, ou um pouco antes, nós vamos entender isso, isso vai ser para toda a humanidade. Mas lembra, por exemplo, da história do dilúvio? O que aconteceu? Deus chamou um homem, Noé, aquele que achou graça diante de Deus. Era alguém que temia a Deus numa nação ou num período em que o povo estava totalmente corrompido. Deus chamou aquele homem e disse: Noé, construa uma arca, um grande barco. E daqui a um tempo vai chover, eu vou inundar a terra com água, e quem entrar na arca será salvo. E aqui fica muito claro esse conceito do fechamento da porta da graça. Viu o Senhor, Gênesis capítulo 6, 5 e depois 7, 16. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Nesse mesmo dia, aí entra ali o capítulo 7, verso 16, entraram na arca Noé e seus filhos, e o Senhor fechou a porta após eles. O que era, naquele momento, a oportunidade de salvação para aquelas pessoas? A arca. Naquele momento, a arca era a oportunidade de salvação. Não no sentido de salvação para a eternidade apenas, mas no sentido de salvar-se da destruição que viria. A salvação sempre foi e sempre será pela graça. Mas nessa história, de forma assim como uma miniatura do que vai acontecer no final dos tempos, nós encontramos esse conceito muito claro. A arca foi colocada lá, foi feita, foi fabricada, e enquanto a porta estava aberta, as pessoas podiam entrar por ela. E quem entrou na arca, a saber, Noé e os seus familiares ali, 8 pessoas, eles foram salvos da destruição. Mas chegou um momento, depois de muito tempo Noé pregando, não só com a sua vida falando, olha, o dilúvio vai acontecer, mas com a própria construção da arca, aquilo era uma maneira de pregar. Vai chegar um momento em que não vai ter mais oportunidade. Um dia o dilúvio vai cair, a chuva vai cair. E quem entrar pela arca está salvo. Quem não entrar vai morrer afogado, né? Então, para muitos naquela ocasião, queridos, Noé era um doido, um maluco, um extremista, alguém que era assim, que levava talvez a religião muito a sério. Não, você não é bem assim, as coisas não são bem assim. Não se engane, queridos. Os argumentos que nós temos hoje são argumentos que já existem desde a fundação do mundo. Espera aí, Noé, nunca choveu? Ninguém acreditou, queridos. Ou melhor, pelo menos a família de Noé acreditou. É claro que alguns que viveram naquele período e morreram antes do dilúvio também acreditavam, até que caiu a primeira gota, queridos. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem tido dificuldade em aceitar o plano da salvação, se você tem rejeitado as mudanças que Deus quer operar na sua vida, porque você nunca viu acontecer, ou porque você acha que isso é coisa de religião, é coisa de gente extremista, é coisa de gente legalista, é coisa... Não espere cair a primeira gota,
Porque quando caiu a primeira gota, eles entenderam, puxa vida, era verdade, só que a porta da arca já estava fechada. Essa história, ou esse conceito, se repete numa outra história também. Quando você continua lendo o livro de Gênesis, no capítulo 18 ali, e também o 19, você encontra a descrição terrível da destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra. O texto diz: disse mais o Senhor, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Quantos tens na cidade? Faze-o sair desse lugar, pois vamos destruir este lugar. Quem morava em Sodoma e Gomorra, que a Bíblia apresenta? Muita gente, mas tem um personagem conhecido com a sua família, Ló. Ele era sobrinho de Abraão. Um dia eles se separaram, Ló foi para aquele lugar e Abraão foi para um outro canto. E Ló era um servo do Deus verdadeiro, ele viveu naquela terra por muito tempo. E muito provavelmente, queridos, ele testemunhou disso para aquelas pessoas. Tanto é que o livro de Hebreus fala, ou a carta aos Hebreus, diz que quando Ló via o procedimento daquelas pessoas, aquilo incomodava o coração dele. Eu tenho certeza que hoje, quando você anda no meio de tudo isso que é ruim nesse mundo, o seu coração se incomoda com essas coisas também. O meu se incomoda. E nós precisamos ser uma luz neste lugar. E Ló permaneceu lá por um tempo, até um dia que a Bíblia diz que o próprio Senhor desceu com 2 anjos, chegou para Abraão e disse: olha, nós viemos aqui, nós vamos dar um pulinho lá em Sodoma e Gomorra e a gente vai destruir aquele lugar. E quando esses anjos chegaram lá, você conhece a história, eles chegaram para Ló e disseram assim: veja, vai descer fogo, esse lugar vai ser destruído. Então fala para as pessoas que você conhece, seus amigos, parentes, gente que você convive, para eles saírem desse lugar, porque quem ficar aqui vai ser destruído. E Ló fez isso, ele procurou primeiro os genros dele e eles nem quiseram saber. Complicado, a gente se preocupa com a família, e quando alguma coisa está para acontecer de bom, nós avisamos a nossa família: olha, vai ter uma promoção assim, assim, vai que é bom, ou alguma coisa pode ser que esteja acontecendo de ruim. A primeira, ou o primeiro grupo, os primeiros que nós comunicamos são os nossos familiares, e Ló foi fazer isso. Eu acredito que é isso que você tem feito também hoje, quando vê as coisas acontecendo, você tem ido à sua família, você tem falado para a sua família. Muitos aceitam, infelizmente outros ainda não aceitaram, mas não desista, siga orando. Mas fato é, queridos, que quando Ló saiu da cidade, a sua mulher até saiu um pouquinho, andou alguns metros para fora da cidade, mas ela olhou para trás, se tornou uma estátua de sal. Não é o ponto aqui do nosso estudo nessa noite. E Ló com as suas 2 filhas saíram, e a Bíblia diz assim, que quando eles estavam numa certa localidade, fogo e enxofre desceu e consumiu e destruiu aquela cidade. Veja, em um determinado momento da história, a porta da graça se fechou para aquelas pessoas também. Tem mais uma história que nós encontramos esse conceito. O povo de Israel ficou durante muito tempo preso no Egito, cativo, até o dia em que eles clamaram ao Senhor e Deus enviou um libertador para tirá-los de lá. E Moisés foi lá, junto com Arão, tirou o povo e os levou para um caminho conduzindo para Canaã. Eles chegaram diante do mar e ficaram com medo daquilo que poderia acontecer. É interessante, queridos, que esse caminho que Deus estava conduzindo o povo era o caminho da salvação. E quando nós pensamos em salvação, às vezes nós imaginamos que as coisas vão ser mais fáceis. Mas veja, o caminho do mar era o caminho da salvação. Montanha de um lado, montanha do outro lado, o mar na frente e atrás, um exército. Estou me avisando lá que vai funcionar agora. Oi, som. Foi não. Vamos lá. Saiu não, né? Deu agora? Não? Eu vou aqui com esse mesmo, sem problema. Queridos, era o caminho da salvação, o caminho do mar era a salvação. Mas para aquele grupo de pessoas, para aquele povo que estava lá, como é que esse pode ser o caminho da salvação? Montanha de um lado não dá para subir, montanha do outro também não dá para subir. O mar, ninguém consegue nadar tanto assim. Tem criança, tem animais, vai morrer todo mundo afogado. Nem sempre o caminho da salvação, queridos, é o caminho que você gostaria de trilhar. Mas Deus sempre vai abrir o mar para você. Sempre vai. Só que a história nos diz, queridos, que o povo teve medo e Deus disse assim para Moisés: fala para o povo que marche
Quando eles pisarem na água, o mar vai se abrir. Sabe, ao longo destes anos como adventista do sétimo dia, depois como pastor no ministério, eu tenho falado com muitas pessoas, tenho conversado com muita gente, pessoas que são da igreja e pessoas que ainda não são membros da igreja. E é interessante notar, queridos, que algumas pessoas parece que precisam ou esperam que haja um livramento, um milagre, algum tipo de sinal ou uma manifestação assim gloriosa de Deus, para então dar um passo na direção da fé, da aceitação e permitir a transformação de Deus na sua vida. Mas fato é, queridos, existe até uma música do Quarteto Oratos do Rei que eu gosto muito, que o primeiro milagre é confiar. E se você tem resistido a entregar o seu coração a Deus, se você tem ficado com um pé atrás, esperando alguma coisa então acontecer para você dar esse passo, muito provavelmente isso nunca vai acontecer. Você precisa pisar na água para o mar abrir. Sabe, a revelação de Deus ela é progressiva. Se você estudar a história do cristianismo, você vai perceber que, por conta de toda a apostasia que existiu e que ainda existe, houve um tempo em que as verdades de Deus começaram a ser jogadas por terra. A Bíblia fala sobre isso. Mas Deus foi levantando pessoas, reformadores, com o passar do tempo. E verdades que estavam então esquecidas começaram a aparecer. E hoje nós cremos, estudando a Bíblia, que muita, ou pelo menos toda a verdade que nós precisamos para esse tempo está revelada. Ela é progressiva. Na nossa experiência cristã com Deus não é diferente, queridos. Às vezes nós queremos entender uma coisa, ou que Deus se revele de forma mais profunda, só que nem essa pequena revelação que Ele deu, a gente ainda não coloca em prática. Não permitimos que a nossa vida seja guiada por elas. E a gente está esperando que Deus faça mais coisa. Deus também não vai fazer isso, queridos. Se Deus já te mostrou 3 passos que você precisa dar, e você ainda não deu esses 3 passos, não fica esperando que Ele vai mostrar os próximos 4, os próximos 5, os próximos 10 passos, porque Ele não vai mostrar. Se os 3 que Ele já te indicou, você ainda não caminhou, como é que Ele vai ensinar que tem mais passos ainda para você seguir? Então, esse povo que saiu do Egito precisava entender essas coisas. Só que naquele dia, quando Deus disse para eles, marchem que o mar vai se abrir, Deus também disse, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios. Israel viu os egípcios morrerem na praia do mar. Deus foi muito pesado com os egípcios, será, queridos? 10 pragas. Aqui, talvez essa história, queridos, seja a maior evidência bíblica que nós temos, que milagre não resolve a vida de ninguém no que diz respeito à aceitação do Senhor como seu Salvador. Eles viram 10 milagres, 10 ações sobrenaturais de Deus, uma mais impactante que a outra. Moisés falava, olha, Deus está dizendo, vai acontecer assim, amolece o coração, tá bom, e eles endureciam o coração. Quantas evidências mais Deus precisa dar para a sua vida, para você? Entenda, a gente não precisa de milagre, nós precisamos de fé, queridos, para confiar em Deus. E aquele povo que teve tanta oportunidade, tanto é que alguns saíram com o povo de Israel e foram embora porque acreditaram no Deus de Israel. Mas aqueles que insistiram em perseguir o povo, eles pereceram. A porta da graça se fechou para eles também. Desta forma, queridos, para que nós compreendamos então o aspecto do fechamento da porta da graça dos nossos dias, você agora vai comigo para um outro estágio aqui do nosso estudo. Nós precisamos compreender o que Cristo está fazendo em nosso favor agora. Vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Então lembre-se, Jesus é a porta, a salvação é pela graça, daí nós criamos essa expressão para explicar o assunto, porta da graça, oportunidade de salvação. Depois que Cristo morreu, queridos, há aproximadamente 2000 anos,
Ele ressuscitou e voltou para o céu, mas ele não está lá de braço cruzado agora, esperando o tempo passar para ele voltar a esse mundo. Não, o seu ministério continua, assim como a Bíblia, principalmente a indicação do santuário no Antigo Testamento, mostra que o seu trabalho continuaria. Hebreus também fala muito sobre isso. E em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 5, nós encontramos o que Cristo está fazendo agora, por você e por mim. O texto diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é Ele? Cristo Jesus, homem. Esse texto está dizendo que Ele é o nosso mediador. Ele é o intercessor, aquele que faz intercessão, que faz intermediação. Ele se coloca diante de Deus em seu favor, em meu favor, dizendo: ela é pecador, mas eles aceitaram aquilo que eu fiz na cruz. Eles reconheceram, aceitaram o plano da salvação. Pai, perdoa-lhes. Ele é o único. Notem o que a Bíblia está dizendo aqui. É um só, único, Jesus Cristo. Não tem outro intercessor. Existe apenas um, e este é Jesus. E Hebreus, no capítulo 9, pode folhear algumas páginas mais à frente aí da sua Bíblia, capítulo 9 de Hebreus, você vai ler comigo agora o verso 24, diz assim, Hebreus, capítulo 9, verso 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer, quando? Agora, por nós, diante de Deus. Então ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador. Ele não entrou num santuário que foi feito por mãos humanas, como o santuário terrestre feito no passado, mas ele entrou no santuário celestial. A Bíblia fala sobre esse santuário, Hebreus fala muito sobre isso, Apocalipse fala sobre isso. Na verdade, toda a Escritura menciona o aspecto do santuário, porque ali está explanado todo o plano da salvação. E agora ele faz intercessão por você. Você quer saber o que Jesus faz? Ou gostaria de saber o que Jesus está fazendo agora? A Bíblia diz, Ele está fazendo intercessão por você e por mim. Amém? Capítulo 4 ainda de Hebreus, dá alguns detalhes mais. 14 ao 16. Capítulo 4, Hebreus, versos 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pensa comigo um pouquinho no que esses 3 versos, ou esses 3 conjuntos de versos que nós acabamos de ler, nos disseram. Primeiro, Jesus entrou no santuário celestial. Lá ele é o nosso único mediador, o nosso único intercessor. Mas não é qualquer mediador ou qualquer intercessor. Eu não sei se você já precisou desse serviço, já precisou contratar de repente um advogado para ajudar você em alguma situação, em alguma causa. Muito provavelmente, nós temos muitos advogados aqui na nossa igreja, inclusive. E às vezes você contrata alguém que você nunca viu e você deposita toda a sua confiança nessa pessoa que você nunca viu, porque você espera que ela ajude você a resolver a situação, seja ela qual for. E aí você fica receoso, claro. Você está pagando, está investindo um bom dinheiro, sempre, mas é uma pessoa que você não conhece, talvez. Geralmente você conhece, mas às vezes não. Agora, o que nós temos em Cristo, queridos, é o grande advogado. Primeiro que você não precisa pagar nada, porque Ele já pagou o preço. Então o atendimento é mais em conta, ou seja, é de graça. E Ele é alguém que entende perfeitamente o que acontece com você. Quando você fala para Deus, ou quando você fala com Deus através de Jesus, quando você pede a ação de Jesus em alguma situação da sua vida, Ele entende perfeitamente o que está acontecendo.
porque ele passou por isso aqui. Se você está chorando, ele entende, porque ele também chorou. Se você está com um problema na família e você está suplicando a Deus pela sua família, ele também entende, porque ele também teve problema com a família dele. Se você está orando a Deus porque tem pessoas perseguindo você, ele também entende, porque as pessoas também o perseguiriam. Eu poderia dar centenas de exemplos aqui, queridos. Então veja, não é qualquer intercessor que está no céu diante de Deus agora por você e por mim. É o próprio Cristo que conhece você e que não cobra nada. Você não precisa pagar, é de graça, porque a porta ainda está aberta, a salvação é oferecida. Só que, queridos,